abram suas Bíblias em João, no capítulo de número 2. As crianças podem sair. João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2, verso de número 1. Irmãos acharam? Diz assim o texto sagrado: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo quanto ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai o responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Amém? Nós temos falado sobre um tema mensal, a grande família, né? Quando nós falamos a grande família, de fato, nossa mente é remetida de imediato àquele seriado que passava até bem pouco tempo atrás na nossa televisão, não é isso? Nós pensamos aí no figuraço do Agostinho, né? No figuraço do Mineiro, aquela rapaziada toda da grande família, Menino Pião, um dos melhores seriados, que transmitiam valores familiares, valores, princípios que a palavra tem sobre família. Em nossos dias agora fica difícil você olhar na televisão brasileira outro seriado que transmita algo desse tipo. Você tinha no Lineu um funcionário público correto, né, que não recebia propina, que era o cara correto nas suas atividades. Você tinha ali na figura do Lineu o patriarca da família,
estar com sua família. Muitas pessoas trabalham até mais tarde para não voltar para os seus lares. Muitas pessoas se assoberbam no trabalho para não ter que encarar a mulher quando chegar em casa, não ter que encarar o marido quando chegar em casa. E aí, tem mulher que só a graça de Jesus, não é, irmãos? Salomão disse que tem mulher que é como aquela goteira, que quando fica pingando, fica perturbando até que se enche o balde. E tem mulher que é assim, o cara chega cansado do trabalho, o cara chega fatigado, estressado, sol quente, esse trânsito aí, né? O cara chega em casa, a mulher começa. Ó, com a filha, hoje só Jesus. E começa a derramar o problema, o cara nem chegou, a mulher está falando. E a cabeça do cara está cheia até o ponto, o cara faz o quê? Ah! Pelo amor de Deus, vai demais. E assim vice-versa. Tem homem também que não está nem aí para nada, é o contrário, não? Pensa que chega e fica igual o reizão. Senta no sofá, pega o controle da televisão e fica. Mulher, é comida. Pensa que é, né, o reizão. E isso traz muitos problemas. Por quê? Cada um vive no seu mundo, cada um conjuga a sua particularidade e não existe harmonia, não existe paz, não existe alegria. Tem família, irmãos, que é só a graça de Jesus. Eu fico pensando aonde está Jesus no meio daquela casa, aonde Jesus se faz presente naquele lugar. Tem pessoas que têm problemas oriundos das mais diversas áreas de família, mas não conseguem enxergar isso e vivem como uma roda opressora desse mundo sem perceber aonde estão errando. E aí, vivem naquele ditado da Maria Gabriela. Já viu? Já ouviu falar nisso? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer. Isso é a frase mais infeliz que eu ouvi. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, só volta a cantar depois. Gabriela, Deus tem misericórdia. A gente não pode ser mudado, levado pelas coisas desse tempo presente. Se Jesus não faz diferença na nossa vida, na nossa família, tem alguma coisa errada. A gente olha, por exemplo, a vida na família que Jesus foi criado, a gente vê uma harmonia quase perfeita. Existia felicidade no coração de Maria, existia felicidade no coração de José, existia paz naquele seio familiar. E tem vezes, irmãos, que nossas famílias parecem muito mais campos de batalhas, campos de guerras, do que um lar cristão onde há paz. E aí, quando eu lembrei disso, pensando nisso, eu lembrei desse texto. A alegria daquela família havia se esvaído, ela acabou. Por quê? Porque o vinho naquela época era o simbolismo da alegria. E naquela festa de casamento, quando acabou o vinho, a família do noivo todo ficou envergonhada, porque eles eram responsáveis de dar a festa. É como a festa não tem mais vinho para dar, acabou e mudou. Em vez de alegria, vergonha. Em vez da esperança, desprezo, decepção. E aquela festa que estava uma coisa bacana, abençoada, se tornou o quê? Uma coisa monótona, fria, caindo no padrão que ia dar problema. Isso me faz lembrar as nossas famílias. Quando a gente começa o casamento, geralmente todo mundo fala isso, o início são, né? Oh, meu benzinho, aleluia, louvado seja Deus. Mas o tempo vem as agulhas da vida, vem as dificuldades da vida. E aí, tem um velho ditado que meu avô falava sempre: quando não tem nada na panela, o avô sai para onde? Vem as dificuldades, vem as tristezas da vida, vem os lances. E aí, a família está no meio disso tudo, a tua casa está no meio disso tudo. E com o passar do tempo, essas coisas vão causando uma espécie de erosão. Tem professor de geografia aqui, não vou me atrever a explicar o que é erosão, mas erosão era causada principalmente por fenômenos naturais, como chuva, sol, que vão ocasionando o quê? Aquela deteriorização de alguma pedra, algum mineral, alguma coisa como esse tipo. O casamento vai sofrendo erosão, vai se diluindo, vai tendo problema não só o casamento, mas a família. E isso, irmãos, é um problema sério. Quando eles perceberam que
que acabou o vinho, que existia um problema, que eles detectaram um problema, eles lembraram de quem? Jesus. E aí o primeiro conselho que eu quero dar a você essa noite é: se na sua família não tem harmonia, se na sua casa não tem paz, se na sua vida não tem alegria, não tem desejo de viver em família, por favor, lembre-se de quem? Jesus. Ele é capaz de transformar essa situação. Lembrar que Jesus foi até Jesus. Jesus mandou que enchesse 6 talhas de água e transformou a água em vinho. Jesus transformou a água em vinho, operando o milagre para que a alegria voltasse a existir no seio daquela família. Pensando nessa transformação, eu queria usar o simbolismo dessas 6 talhas para dar 6 conselhos para vocês retornarem à alegria do seu lar, trazendo de novo a alegria, a paz, a harmonia que Deus deseja que nós temos. A primeira delas é uma comunicação eficaz. Se você quer ter um lar feliz, se você quer ter um lar de desfruto da bênção do Senhor, a gente precisa aprender a se comunicar. Comunicação é algo divino, irmãos. Deus se comunica com o seu povo através de quê? Comunicação é algo divino. Se nós não tomarmos cuidado com o que falamos, nós podemos até mesmo matar uma pessoa, ferir uma pessoa. Às vezes não com tapa, não com tiro, mas com palavras. E diz Tiago que a palavra tem poder. A comunicação eficaz é essencial no seio de uma família. O que eu tenho presenciado é que muitas vezes as pessoas que estão envolvidas na família, envolvidos com a família, eles não estão preocupados em chegar a um consenso comum sobre determinado assunto, mas eles estão preocupados em ter razão. E razão pela razão, como se fosse uma batalha sobre quem tem ali, quem vence o negócio, quem de fato está certo. Então, discute para se chegar a um consenso. Eu estou certo, você está errado. Bom, mas e aí? E aí? Tá bom, você está certo, eu estou errado. Mas a gente vai continuar sem harmonia? A gente vai continuar sem paz? A gente vai continuar sem alegria? O pai fala com o filho uma coisa porque tem mais experiência de vida. O filho não quer ouvir o pai. Aí sabe o que acontece? O pai fica ali, ele quer demonstrar para o filho dele que ele tem o quê? Razão do que ele está falando. Mas ele não está preocupado em instruir o filho dele de fato com o ensinamento que ele quer transmitir. Por isso que muito mais do que simplesmente falar, a gente deve ganhar o quê? O coração. E aí vai uma dica do Eterno para você. Bata isso. A gente tem que ganhar o coração dos nossos filhos. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Tornarei o coração dos filhos, dos pais. Que isso, irmão? Vamos para a Bíblia, não? Retornarei o coração dos pais aos filhos e dos filhos. Isso aí, irmão, o coração do Novo Testamento é o centro das emoções. Eu falei isso na quarta-feira. O hebreu do Antigo Testamento acreditava que o centro das emoções era o quê? O intestino. Por isso que eles falavam que estavam sentindo dores com o intestino, né? Porque já não sei se já aconteceu isso com você, mas geralmente tem pessoas que quando ficam nervosas, a primeira coisa que dá vontade é fazer o quê? Ir ao banheiro, não? Fazer o número Cristo. Aí o hebreu acreditava que o centro das emoções era o intestino. E aí, no Novo Testamento, Jesus fala que o centro das emoções é o coração. Muito mais preocupado em ganhar simplesmente batalhas por batalhas, nós devemos querer ganhar o coração dos nossos filhos. Razão pela razão, você pode ficar sem razão. Entendeu? O que adianta você ter razão quando chegar o momento do seu filho se libertar de você, você ficar chutando? O que adianta você ter razão numa discussão, mas sua mulher ir embora, você ir embora e você perder o seu casamento? Razão pela razão não garante nada a ninguém. É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que conseguir dialogar, transmitir o que está no coração do outro, entender o que está no coração do outro. Só em Kierkegaard, filósofo especialista, já falei isso para vocês várias vezes,
Ele diz que para nós entendermos o que o outro está sentindo, nós devemos nos colocar no lugar do outro. E aí devemos nos colocar no lugar do outro, querendo entender o outro que é a partir do outro e não das nossas percepções. Porque às vezes você vai discutir com a tua esposa, com o teu marido, com uma coisa que para você parece pequena, mas para ele parece. E aí você fica assim, cara, que bobeira, que palhaçada, você vai ficar com um negócio desse tamanho, para você é desse tamanho, mas para ele é desse. Porque você não está se colocando no lugar dele, você está dando a tua opinião sobre aquilo, a tua opinião que todo respeito é boa para você, mas não é boa para ele, é ele que está sentindo. Não importa que você tem razão, não importa o que ele está sentindo. Por que os terapeutas hoje estão aí cada vez mais cheios de consultórios? Porque a gente não consegue ter comunicação eficaz dentro de casa. A alegria se vai porque não existe comunicação, existe acusação. Só há acusação. Quando eu faço, principalmente, aconselhamento de casamento, as pessoas, o casal geralmente não consegue o quê? Conversar, dialogar. Tem o outro, é só o quê? Acusação. E se a gente estiver preocupado simplesmente em razão pela razão, a gente não vai chegar em lugar nenhum. O segundo conceito que eu quero dar a vocês, que você quer trazer de novo, a alegria do seu lar, harmonia, paz, seja honesto. Seja honesto. Pastor, como assim você está falando para crente ser honesto? Eu sei o que eu estou falando. Seja honesto em todos os sentidos da sua vida. Omissão também é falta de honestidade. Sabia disso? Porque Tiago diz: se você pode fazer o bem e não faz, você o omisso está pecando. A honestidade perpassa em você ter a vida cristalina, como eu falei de manhã hoje, para Leonel Sueli. Quando começa o âmbito familiar, ter segredos, maquiações para que o outro não saiba, começa a ter desarmonia, começa a ter problema. Exemplo: muitas famílias têm problema por causa de parentes, não é verdade? Parente é uma coisa muito boa, mas às vezes para a gente ver uma vez por ano. Sabia? E aí, a briga começa o seguinte: a pessoa vai lá e liga para você, teu irmão, tua irmã, tua mãe, teu pai, qualquer coisa assim, você é casado, tem uma família. A pessoa liga para você e fala assim: fulano, eu estou precisando de dinheiro aí, o negócio está ruim. Só que você está ali com a tua esposa economizando um dinheirinho para o projeto que vocês têm juntos. Vocês estão juntos, economizando um projeto. Aí você vai lá, mete a mão no dinheiro, não fala nada, empresta e ainda toma um. Isso é honestidade? Existe transparência? Existe pureza? Eu vou falar um negócio para você. Quando a gente compra as coisas escondidas, quando a gente faz dívida escondida, e essas dívidas, essas coisas, esse problema entram dentro de casa, isso tudo é por falta de honestidade, de transparência. A gente tem que repensar isso. Irmãos, tem muita briga de casal que é por causa desse tipo de coisa. A única coisa que você compra sem falar nada é presente, meu filho. Porque no casamento não são mais, são uma só carne. E aí, se você não quer ter problema, tem que ter honestidade. O terceiro conceito que eu quero dar para você, que a gente deve aprender a não trazer as pessoas a serem escravos de nenhum de nós. O nosso intuito como família é um seio onde deve a gente ensinar, principalmente os nossos filhos, o amor e treinar eles para a vida. Tem muita família se deteriorizando porque tem pessoas que são escravas. Mãe que é escrava de filho, filho que é escravo de mãe, pai que é escravo de filho, filho que é escravo de pai. Você não é pai para ser amiguinho do seu filho. Você não é mãe para ser amiguinha da sua filha. Você é pai
lugar. Pai e mãe, repreende, exorta, ama, cuida e diz não. É assim que funciona. E eu tenho filho, eu posso falar isso porque eu faço isso. Minha filha comigo tem essa. Hoje à tarde eu fui para casa, a filha falou 2 vezes com a Letícia. As 2 vezes ela virou a cara. Eu falei uma vez só sentado no sofá. Se eu for aí, você já sabe. Ela. Porque não tem conversa. Não tem negócio de amiguinho. Eu já vou fazendo assim. E o Lau. E se você não corrigir os seus filhos, você vai deixar que a vida os corrija. E aprender com a vida às vezes é dolorido. Aprender com a vida às vezes é carreira, é prisão, é morte, um monte de coisa desse tipo. É casamento errado. Tem muito pai de adolescente da igreja que às vezes proíbe o adolescente de ir para a célula, não dá apoio ao trabalho. E eu vou falar um negócio para você. Quando teu filho vai começar a namorar, um cara muito mundão, não entra no gabinete para me procurar e falar comigo. Você vai ter que chorar leite derramado. Tem muito pai e mãe que traz filho para beber, não educa a criança no caminho que deve andar. Aí depois faz chorar o leite derramado. Eu vejo isso toda hora. Sabe por quê? Quer ser amiguinho. O filho fica até 3 horas da manhã na internet, aí de manhã ele quer acordar para ir para a igreja. Aí o pai e a mãe quer ser amiguinho, está cansado de fazer o quê? Tira a nota vermelha da escola, tadinho de quê? Faz nada. Tem que estudar nota boa mesmo, não tem opção. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, não treinarmos eles para a vida, nós vamos trazer desarmonia no nosso lar. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu falo de experiência própria. Eu tive um irmão caçula. O seu caçula, ele foi o bajulado de nós 3. Sabe o que é o bajulado? O queridinho. A gente, quando era criança, chamávamos ele de príncipezinho do Egito. O príncipe chegou o príncipe, acabou. Aí todo mundo se vira para o príncipe. Sabe o que deu essa ideia, essa coisa do príncipe? Por não ter repreensão, por não ter nada, e virou um usuário de crack. Começou com a maconha, começou tomando um negócio. É sempre assim, né? Começa tomando a cervejinha, começa usando baseado, começa a ir no bairro. Porque não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver teu filho ir, né? Teu filho andar aí no Parque de Madureira, às vezes, um monte de gente que não presta. Não tem nada a ver. Um monte de gente que fuma maconha, enche a cara. Não tem nada a ver. Quando a Bíblia fala que os maus costumes corrompem os bons costumes. Não tem nada a ver. Aí hoje, meu irmão não faz de carro, independente de mim. Porque o papai quis ser saber dele. Aí hoje, os filhos estão mais paulados que eu. Sabe quem é um amiguinho? Sou eu. Que é aqui, ó, que ele vem chorar. Porque lá atrás, não repreendeu. Irmãos, a gente deve aprender com os erros dos outros. A Bíblia está cheia disso. Eli não repreendeu os seus filhos. Ele pagou caro com isso. Davi não repreendeu os seus filhos. Davi pagou caro com isso. E a Bíblia está cheia de exemplos, mas a gente finge que não vê. O conselho que eu dou a vocês: ensine teu filho a treinar. A vida é dura. A vida não é mole. Vai dizer Guimarães Rosa: viver é morrer. A gente precisa entender isso. A vida é dura. Não é mole, a vida não é fácil. E se a gente não ensinar os nossos filhos de fato o que é a vida, depois pode ser tarde demais. E isso traz problemas para você. Você precisa cumprir seus papéis.
Marido é marido, mulher é mulher, filho é filho. Eu falo isso sempre aqui na igreja. Tem homem que já não é mais uma banana, é um cacho inteiro. É um cacho inteiro. Deus criou macho e fêmea e deu ao homem a autoridade para liderar a sua casa. Cara, você é o cara, você é o líder desse negócio. Se der problema, quem é o culpado? Você, filho. A coisa funciona assim. Você é o culpado disso. Mulher não tem estabilidade emocional para se dar com dificuldades da vida. A maioria, a Bíblia diz que mulher é vaso frágil, deve ser tratada com amor, com carinho, deve se sentir amada, deve se sentir cuidada, respeitada. Por isso Deus criou o homem. Então, parar de ser banana, ser homem, se posicionar. Deus quer que a gente. Irmãos, entenda uma coisa. Minha filha me pediu um negócio há 2 semanas atrás. Eu disse: não. Ficou de bico 2 dias. Eu dela. Ela tem que continuar de bico. E eu ensino a ela ainda. A Bíblia diz, sabe o quê? Você deve me obedecer. Se você me desonrar, eu vou te mesmo. Agora você tem 2 trabalhos: ficar de bico para quem permanecer no bico, ou ficar de bico e depois desmontar. Porque eu não vou mudar. O problema é dele. A gente precisa aprender esse negócio. Homem é homem, cara. Homem é homem. Tem muita mulher tomando rédea da liderança da casa, que o cara cumpre o papel dele de homem. O homem foi feito para sustentar a casa, provedor. Eu sou da antiga mesmo, como a Bíblia apresenta. O homem é provedor do lar, meu filho. Tem homem que fica sentado esperando aí, né? Com a filosofia do Zeca Pagodinho, a vida me levar. Vamos parar com isso, filho. Tu é provedor, levanta, vamos embora. A vida está aí. E tem mulher, irmãos, a Bíblia diz que a mulher é sábia. A mulher é agitadora, a mulher é idônea. Deus diz que você foi capacitada por Ele para ajudar o seu marido, para junto do seu marido chegar naquilo que Deus tem para vocês. Mas tem mulher que tem prazer que a casa na vida do cara, de querer mandar no cara, de querer um ciúme doentio, uma coisa de louco. E aí perde a oportunidade de ser bênção de Deus na vida da família. Porque se você vê Provérbios 31, é uma mulher que trabalha, não é uma mulher que trabalha. A Bíblia diz que aquela mulher levantava de manhã, fazia as coisas, administrava o seu lar, cuidava da sua casa e era sábia. E o valor dela excedia ao de joias, porque ela sabia fazer um negócio. Vou falar um negócio interessante. Eu vou dizer que mulher é igual touro, não sabe a força que tem. Se você souber levar para o marido, meu filho, tu vai levar ele aonde tu quiser, porque homem é bobo. Estou errado, irmãos? Estou errado. Estou falando mentira, rapaziada aí. Estou falando, homem é bobo no sentido, irmãos, de ter o coração voltado para a mulher. Se a mulher souber falar, se a mulher souber levar o negócio, como diz aquele cara da escola do professor Raimundo Sambar e bola. Mas a mulher atazana a vida do cara, perturba o cara, perturba a cabeça do juízo do cara. E aí, irmãos, vai dar problema. Sabe por quê? Vou te ensinar uma coisa. Isso aí é detectado por estudiosos. Quando você começa a falar mais áspero com o teu marido, quando você levanta um pouquinho a voz, um pouquinho, sabe o que ele está entendendo na cabeça dele? Você está querendo mandar nele. E o cara que é cabra, macho mesmo, tenta mandar nele. Na hora o cara vai tirar o bicho.
E às vezes você pode ter razão, mas só para te contrariar, o indivíduo vai fazer o que ele quer. Porque na mente dele, e Deus fez ele assim, ele é o quê? O homem. E assim funciona. Não tem mulher que perde por isso. Outro conselho, caminhando para o fim, é que a gente aprenda duas coisas, e aí dois conselhos de a lei da semeadura e a intercessão. Se você quer ter um lar feliz, semeie. Se você quer ter um lar de alegria, semeie. E o princípio de não ter uma família é o princípio bíblico que Jesus nos ensinou que aquilo que quer que os homens nos façam, façam vós primeiro a eles. Se você quer ter um lar feliz, você tem que proporcionar felicidade a Cristo que é o próximo a você. Pastor, como é que eu faço isso? É muito difícil. Chore aos pés de Jesus. Pede para Deus transformar no coração. Pastor, não aguento, meu marido fala comigo, não aguento ficar calado. Chora aos pés de Jesus, pede para Jesus te dar domínio próprio, sabedoria. Sabe por quê? A gente precisa, no seio familiar, exercer o fruto do Espírito. Vai dar o melhor lugar para você ser crente. Porque é o lugar que você não tem como maquiar. Eu falei isso semana passada e termino a palavra dizendo a mesma coisa. Você pode entrar aqui na igreja, você pode vir aqui todo bonitinho, né? Cheirosinho, tá bom, família, dentro, coisa linda de Deus. Parece que tem um negócio com um trem na porta da igreja, santificou-me. Vem brigando pela rua, né? Vem brigando. Discutindo, vendendo carro, quase batendo. Quando chega aqui na igreja, passa na porta da igreja. Só vitória. Parece que tem negócio. Transforma. Coisa mágica. Lá você não tem como fazer isso. Não tem. Lá você é quem você é. Lá a gente não tem mágica. Lá nós somos quem somos. E aí a coisa mais legal da igreja, às vezes parece que na família é assim, e quando o indivíduo morre, ele vira santo. Depois que morreu, o cara vira santo. Quando está vivo, uma vez que eu fui fazer um sepultamento, isso foi um fato que até hoje eu não pergunto. Meu Deus do céu, que coisa. Eu fui fazer um sepultamento, e aí antes de eu falar, um familiar me chamou no canto, falou assim: pastor, deixa eu te falar um negócio. Tem pastor que tem mania de falar bem do fundo, né? O conselho que eu dou ao senhor, não entra nessa não, porque esse cara é sem vergonha. É assim. O cara me falou aqui, eu fiquei assim: que isso, irmão? Tá rindo? Coisa é séria. Vamos, essa coisa é séria. Se nós não, do nosso lado, não praticarmos o fruto do Espírito na nossa família, a gente não vai lugar nenhum. Às vezes a gente trata melhor as pessoas de fora do que as pessoas de dentro da nossa família. Às vezes você está discutindo com parente, tua esposa, teus filhos, está com confusão, o telefone toca, tua avó muda. Oi, tudo bem? O clima está pesadíssimo. Você se transforma. Oi, paz do Senhor. É sério? Estou mentindo?
A Bíblia diz que o padrão criado por Deus é a família. É da família que surge tudo, é da família que vai tudo. Nossas igrejas andam tão fracas, de um modo geral, não só a nossa, de um modo geral, porque as famílias não estão fortalecidas no Senhor. Como eu acho bonito, irmãos, ver famílias que conseguem construir dentro do mar cristão valores, quando crescem, ver os filhos crescidos, trabalhando com o Senhor, sendo bons profissionais lá do lado de fora, sendo bons maridos. E aí eu fico pensando, você e eu, como pai, como mãe, olhando isso e tributando a Deus o louvor e a glória que são devidos ao nome dele, falando assim: eu fiz meu papel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu contribuí para um mundo melhor. Eu criei um ser humano, pela graça de Deus, para fazer dessa sociedade um lugar melhor de se viver. Mas isso só vai acontecer quando eu e você tivermos a alegria do nosso lar, vontade, e isso perpassa nós vivemos os valores cristãos. A melhor forma de iniciar isso é você entendendo que se você não tem paz na sua família, não tem harmonia, não tem alegria, tudo se foi, a primeira coisa que você tem que fazer, eu disse lá no início, é lembrar de quem? Jesus de Nazaré. Não há madeira torta do carpinteiro proteger. Os ditados mais mentirosos que dizem é: o pau que nasce todo, não todo. Isso é mentira. Não há madeira na mão do carpinteiro de Nazaré que protege. Não há madeira. Manassés foi o pior rei de Israel que teve. Fez tudo de errado. Chegou no final da vida dele, ele abriu o coração e se arrependeu. Sempre achei na madeira da mão do carpinteiro de Nazaré. Baixa a cabeça. Eu não vou dizer vocês que vai vir à frente, pode ser um pouco constrangedor, mas eu gostaria de convocar você que tem passado por momentos difíceis na sua família. Às vezes você não tem prazer de voltar para sua casa, às vezes você não tem mais alegria de estar com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. E essa alegria se foi, é só problema, é só confusão, é só estresse. A muitas vezes você deve perguntar: aonde está Jesus no meio disso? Nós temos um texto que o apóstolo Paulo fala, no início de tudo, aos Filipenses: perto está o Senhor. Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. A Bíblia diz que nós devemos invocar a Deus enquanto podemos o achar. E hoje à noite você lembrar que o carpinteiro de Nazaré pode dar jeito na sua família. Você pode voltar a ter prazer